vai nos dizer que muitas vezes nós conquistamos a sabedoria, a capacidade de, por exemplo, muitas vezes saber ler, de conhecer a doutrina espírita, de ter acesso a esse conjunto, esse compêndio de conhecimento que nos transforma, que nos reforma, e muitas vezes a gente faz o que com isso? A gente utiliza, a gente corta, quebra, destroça esse conhecimento doutrinário, a gente muitas vezes maqueia, distorce esse conhecimento ao nosso bel prazer, para a satisfação da nossa vaidade ou para o interesse pessoal que o valha. E ele está dizendo ali, é o próprio espírito que não sabe conservar. Então, eu pergunto para vocês, como que a gente faz para conservar um talento que muitas vezes nos é dado? Eu acho que tem um fé, exercício. E muita fé. Eu já passei por muita coisa, se eu não tivesse fé, eu não dava fé. Olha só a coisa interessante, nós, o espírito, né, lá nos elementos gerais do universo a gente vai aprender que o espírito é o princípio inteligente da criação. Então tudo que é matéria, tudo não é espírito, nós somos apenas a inteligência, nós somos inteligência. Então as nossas conquistas são conquistas intelectivas, são conquistas pautadas numa questão de inteligência, de saber uma determinada coisa. E essa inteligência, os espíritos vão nos falar também daquela questão das duas asas, do moral e do intelectual. Nós temos conquistas morais e conquistas intelectuais. O exercício dessas conquistas, o exercício dessas coisas, vai nos fazer crescer, aumentar essas coisas. Claro que muitas vezes parte de um mau entendimento das coisas também. E aí, vamos passar aqui para vamos passar de novo, que eu queria colocar no ponto. Esse é o Simeão que vai falar agora, pode passar para o outro. Queria falar um pouquinho da questão da ética na doutrina espírita. A gente sabe que os nossos conhecimentos, eles partem, muitas vezes, né, quando a gente está estudando a questão do bem e do mal, para uma parte moral, e a moral construída a partir da doutrina, do conhecimento do que é o bem, do que é o mal, do certo, do errado, do que a gente deve fazer ou não, e a doutrina espírita deixa isso muito claro, e uma questão ética, da definição desse bom e mal. E na doutrina espírita, o que a gente entende enquanto ética? Como é que a gente sabe que uma coisa é boa ou ruim? A gente aprende que o mal é o inverso do bem. E o bem é o inverso do mal. Então a ética está em realmente a gente ver que o melhor é o bem. No início, o nosso irmão falou sobre quando a gente casa, por exemplo. Sim. Muitas vezes eu caso para ser feliz, mas esquece que ela casou para fazer o bem feliz, para ser feliz. Sim. Então, e é essa ética, a ética divina, a ética de amor, de autoconhecimento, que nós temos que avançar nesse campo. Então, na doutrina, esse entendimento do mal e do bem, ele passa por duas questões. Se vocês souberem de outras, vocês me contam. Primeiro, a avaliação se uma coisa é boa ou ruim. Por que eu estou falando isso? Para focar nessa questão do exercício. A gente precisa exercitar os nossos talentos, a gente precisa colocar em prática para fazer frutificar. E ela passa por duas questões. Primeiro, a nossa intenção. Quando eu exercito alguma coisa, os espíritos nos dizem que o que é levado em consideração é a intenção. Ora, muitas vezes, durante muito tempo na humanidade, bater nos filhos foi uma coisa dita correta. A intenção de um pai, muitas vezes, no sentido de educar, quando bate no filho ali, é corrigir, educar. Ok, é intenção. Ele vai ser julgado da mesma maneira que um outro pai que espanca o filho aleatoriamente? Não. Intenções completamente diferentes. E um segundo ponto, que é o segundo texto que a gente vai estudar aqui, fala da análise da consequência do ato, consequência do exercício. Uma árvore boa só pode dar bons frutos. E uma árvore ruim só pode dar maus frutos. Então, a análise da consequência da sua ação. Vamos lá, repetindo.
Primeira intenção. Então, vou pegar o exemplo da educação do filho, da criança. Vou bater no meu filho ali. Bati no meu filho, a minha intenção é boa. Eu tenho uma intenção. Só que eu vou analisar a consequência daquele ato. Qual é a consequência daquele ato? Virar rebelde. Pode ser virar rebelde, pode ser virar eu. Eu apanhei na minha infância. Então, não existe um determinismo. Se eu bater no meu filho, ele sempre vai se tornar um rebelde. Ou se eu bater no meu filho, ele sempre vai se tornar um santo. Mas, analisando as consequências, a gente acaba por ver que nem sempre é o melhor caminho. Que existem caminhos melhores do que este. Se existem caminhos... Eu só observei isso porque eu estou analisando as consequências em diversas experiências. E aí, a intenção de colocar em prática, saber conservar um talento, como o companheiro disse aqui, é colocá-lo em prática. Só que para colocar esse talento em prática, é importante que eu tenha entendimento da ética. Porque nem sempre quando eu coloco em prática, eu acerto. Não é verdade? Primeira intenção. Eu tenho intenção de acertar. Ok? Então isso vai ser levado em consideração no meu progresso. Olha, antes eu batia no meu amiguinho porque eu tinha intenção de machucar. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu bato no meu filho porque eu tenho intenção de educar. A intenção está levada em consideração. E o segundo ponto é a análise da consequência daquilo. Poxa, eu já não bato no meu amiguinho, mas agora eu estou vendo que bater no meu filho torna ele mais rebelde. Então, a consequência do meu ato não está trazendo bons frutos. Eu tenho que mudar a minha ação. Alinhada a essas duas visões, elas nos dão uma compreensão ética melhor da vida. E a gente consegue colocar em prática, fazer frutificar cada vez melhor, com mais segurança. A mesma coisa são para as nossas atividades na casa espírita aqui, o estudo que a gente faz. A gente vai observar, por exemplo, vamos fazer o estudo da doutrina espírita. Vamos analisar ali, como Kardec fez, analisando as mensagens. Poxa, a intenção desse espírito é boa, mas se eu publicar isso aqui, pode ser mal compreendido. Não vou nem dizer que está equivocado, mas pode ser mal compreendido. Então, eu coloco de lado. As literaturas que a gente lê, da mesma forma, poxa, a intenção daquele espírito em trazer essa mensagem é muito boa. Mas talvez não esteja consonante com o que diz a doutrina espírita. Então, talvez não seja interessante. Nos nossos atos dentro de casa, poxa, a minha intenção em falar para o meu companheiro, para a minha companheira, para o meu filho, tio, enfim, para a pessoa que mora comigo, que compõe a minha família direta, é uma intenção boa, mas a consequência pode ser que eu machuque a outra pessoa. Então, eu vou me abster. Isso é exercício consciente. Claro que a gente nem sempre vai fazer assim, né, gente? Né? Quem é que consegue em todo momento, opa, antes de agir, eu vou pensar nas consequências do que eu vou fazer? É difícil. Mas quando a gente pensa, quando a gente consegue colocar isso em prática, os frutos são muito bons. E aí será nos dado muito mais responsabilidade. E quando a gente abre mão disso, as oportunidades nos serão tiradas. Nos serão tiradas para quê? Para punir? Por que Deus permite que nós espiar é ter a consequência? Nós tenhamos a consequência do mal que a gente fez no passado. A gente aprender. Ele permite, né? Por que Ele permite isso? Falar esse compromisso anterior. Deus não castiga. Ele não castiga. E quando a gente vai olhar lá no Código Penal da Vida Futura, eu não lembro a obra certa, se é a Gênese ou se é Inferno. No Código Penal da Vida Futura, os espíritos vão falar o que acontece com os desencarnados depois que eles desencarnam. Eles vão falando do código, das coisas que acontecem na vida futura. Tá? E eles vão nos dizer que a culpa, muitas vezes, é um agente transformador. Que o espírito, ele muitas vezes não é constrangido a reencarnar. Ele escolhe reencarnar com o problema. Porque a consequência do problema que ele promoveu antes leva ele a um processo de culpa, a um processo de dor, de sofrimento.
E esse processo causa uma mudança. Então, olha só uma coisa interessante. Foi Deus que tirou daquele espírito, muitas vezes, uma liberdade de falar, o sujeito nasce mudo, uma liberdade de andar, uma limitação cognitiva? Não. Não. Olha ali, é o próprio espírito que, não sabendo conservar, vai cair num processo de mudança. Gente, os espíritos superiores, isso está no livro dos médiuns também, o primeiro parágrafo, quando se fala da questão da obsessão. Os espíritos superiores sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Será sempre decisão nossa, claro, só um segundinho. Será sempre decisão nossa para que nós, as escolhas que a gente faz, para que a gente possa responder por essas escolhas no futuro. E o espírito opressor? O que ele faz na pessoa? O obsessor, Obsessor. ele por escolha decide ir até aquele companheiro ali, atacar um determinado problema dele. Porque sabe que é o problema. A gente faz isso? A gente obsedia? Você segue absolutamente. Tem um estudo que fala, é um estudo interessante, eu não vou lembrar da fonte agora, depois a gente pode pesquisar, que diz que 90%, todo mundo está inteirado das redes sociais hoje em dia, Facebook, Twitter, WhatsApp, diz que 90% das postagens no Facebook que a gente faz não são verdadeiramente curtidas pelos nossos amigos da rede social. Porque muitas vezes nos levam a uma certa inveja, nos leva... Não é verdade? O fulano coloca lá uma figura na beira da piscina, curtindo o final de semana de óculos escuros, e você lá trabalhando naquele final de semana, na sala de aula, dando aula. Aí você olha aquela postagem e você fala assim, nossa, como eu estou feliz por você que está na beira da praia agora, curtindo essa vida. A gente faz isso? Eu acho que aquele curtir ali entra mais tipo, ó, eu vi, hein? Porque eu curti. É mais para dizer que É por viu. isso também que colocaram outros, né? Amei, vai. Colocaram outras figurinhas, né? Para expressar melhor a emoção que você está tendo ali. Então, o que isso quer dizer? Que essa invejinha que a gente está tendo, esse sentimento, é uma expressão obsessiva também. É um desejo de que o outro não passe por aquela situação também, muitas vezes. Eu não estou determinando que seja isso não, tá, gente? Estou só trazendo uma reflexão para a gente pensar. E muitas vezes, esse processo obsessivo, essas escolhas que a gente faz ruins do passado e no presente, que a gente faz hoje em escolhas muito ruins, são frutos dos vícios que a gente conserva. Não é verdade? Vamos seguir adiante, então. Vamos passar, porque eu estou com receio da... Bem, a gente vai para o texto do Simeão, e ele diz o seguinte: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Novamente, a gente vem falando que o companheiro falou do exercício, do colocar em prática, se reflete em obras. Todo mundo aqui trabalha? Todo mundo aqui tem uma ocupação útil? Porque trabalho é ocupação útil. Eu tenho uma ocupação útil, é ver televisão e xingar os governadores, deputados, vereadores. Talvez a gente precise dar uma utilidade, mudar essa ação para poder dar uma ação verdadeiramente Mas não útil. chego nem a orar, não dá, nervoso, não dá. Então, todos estamos no processo, todos estamos no processo. E é interessante que a gente também não fique aqui fazendo julgamento um do outro, né? Muito importante. E aí, sobre a questão das obras, sobre a questão de colocar em prática, a gente vai lembrar lá no texto do dever, sede perfeitos, em que os Espíritos vão nos dizer que todos nós nascemos com uma missão, olha que coisa interessante, que nos foi dada para o bem. Todos. O Eduardo Cunha também nasceu com uma missão que foi dada para o bem. O garotinho tem mais. Também nasceu com uma missão que foi dada para o bem. Não de matar ele não, vai jogar uma bomba que jogando nas restantes lá. Todos nós. Não nele, na parede. Todos
nós. E aí é importante, companheiro, que a gente, é uma reflexão que a gente faz. A gente precisa dar mais atenção para essa missão ou para os pensamentos que nos levam a nos opor para esses outros companheiros. Quem não está nos manifestando, bom, falando não sei o quê. É muito importante que a gente tenha uma atenção para a nossa missão. É muito importante. A companheira está sendo super sincera ali. Eu acho que é legal. Esconder de Deus, infelizmente. Não, claro, eu acho que é super legal a gente entender que muitas vezes a gente tem esse tipo de sentimento. A gente é espírito de terceira ordem, espírito imperfeito. E a gente tem muitos sentimentos ruins ainda. Só que é muito importante também que a gente perceba e que a gente se sinta estimulado a estar no processo de mudança. Vamos lembrar lá da questão da intenção e das consequências. Será que ficar odiando o ex-governador, será que ficar odiando, isso nos faz bem a nós? Será que isso nos faz bem, nos deixa felizes? Realmente fez uma felicidade permanente? É uma questão que cada... Então, é uma questão que todos nós precisamos nos questionar, para que a gente possa frutificar cada vez mais. E aí o que ele vai dizer, ó, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Não é verdade? Então, através das nossas obras, a gente vai percebendo as consequências das coisas que a gente vai fazendo. E aí, são do mestre essas palavras dos discípulos do Cristo, compreendeis bem que frutos deve dar a árvore do cristianismo. E aí, o Simeão ele vai fazer um questionamento sobre de que maneira que a gente está lidando com o próprio cristianismo, com os ensinamentos de Jesus. O que a gente está fazendo com esses ensinamentos? De que maneira, vamos lá, de que maneira a gente tem contato com os ensinamentos do Cristo? A todo momento, né? Muitas vezes um sorriso vai modificar muitas coisas. Sim. Um abraço, Deus. A doutrina espírita é uma forma de contato com os ensinamentos do Cristo? Ok, é uma forma. Outras religiões cristãs também. Os princípios do cristianismo também estão presentes em outras religiões? Por exemplo, no islamismo, Jesus é um dos profetas, não é? Seja no budismo, seja no próprio protestantismo, seja, enfim, em várias outras religiões. A gente vê que esses princípios filosóficos que Jesus nos trouxe, eles também estão presentes em outras religiões e até em filósofos que não estão atrelados à religião. Só que nós, que somos espíritas, estamos numa casa espírita, somos espíritas. Se somos espíritas, somos cristãos. O que a gente está fazendo com esse conhecimento? Será que a gente está dando uma finalidade útil para ele? Como o seu Flávio falou, será que a gente está colocando em prática através dos sorrisos, através dos gestos? Ou será que a gente está deturpando esse conhecimento? Ou será que muitas vezes, para atender às nossas necessidades, a gente está interpretando de maneira diferente? E aí justificando uma agressão. Não, porque Jesus entrou no templo e saiu quebrando tudo. Então, se Jesus fez isso, a gente tem que quebrar o que não é Jesus. Não, porque está escrito lá que é permitido que se bata numa outra pessoa que está dizendo coisas contrárias à palavra de Deus. Será que muitas vezes o cristianismo não está sendo deturpado? E até pegando o nosso nicho aqui, pegando o nosso grupo, nós, enquanto grupo, será que muitas vezes a doutrina espírita não está sendo deturpada? É a árvore, né? Uma árvore que deve ser bem regada também. E será que a gente, ao invés de regar essa árvore, muitas vezes a gente está esquecendo de estudar, de se fundamentar, de fato, na doutrina espírita, fortalecer as raízes, para modificar os conhecimentos dessa doutrina? É uma reflexão, gente, que, claro, a gente vai ser um esforço de cada dia, de cada momento,
que a gente vai fazer, e é uma análise que tem que ser feita com muito amor e com muito carinho, com muito cuidado, porque nós, espíritos que reencarnamos durante várias reencarnações, tivemos várias vidas, nós carregamos interesses pessoais também. E muitas vezes é muito mais fácil eu entender de um jeito que para mim atende do que eu aceitar uma verdade. Deu para entender mais ou menos o que eu estou falando? Então, seguindo aqui para a gente encerrar, a gente já está no... desculpa, 9 horas de novo. Então, olha só, vou ter figurinha do Kardec, que é um exemplo de quem teve cuidado em estudar, né? Trazendo exemplo de novo. Alguém pode ler, por favor? A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. O viajor sedento que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Cai seca das folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. E aí, gente, olha só que coisa interessante. No início eu falei para vocês que quem está tomando a maior parte da palavra aqui é o Bock. Espírito de terceira ordem, perfeito, invejoso, orgulhoso, tem uma série de defeitos. Né? Todo conhecimento, quando a gente tem contato, ele é construído com base no conhecimento anterior. Então, vamos dar um exemplo. Eu fui fazer faculdade de Geografia. Eu sou professor de Geografia. O meu entendimento sobre a Geografia parte de uma experiência que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Dos professores que me ensinaram Geografia na escola, da minha vivência convivendo na favela ou na rua, da minha convivência enquanto espírita, porque desde que eu sou levado à casa espírita, dos conhecimentos espíritas. Então, entre milhares de outras coisas, além das informações pretéritas que eu carrego enquanto espírito mortal. Certo? Quando eu tive contato lá com a geografia na faculdade, o meu entendimento sobre aquilo não é o mesmo entendimento de um outro companheiro que nasceu em outras condições. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque todo conhecimento doutrinário, para ele ser colocado em ação, para ele se tornar ação, queridos, tudo bom? Para ele se tornar ação, para ele se tornar concreto nas nossas vidas e na sociedade, ele parte por construções nossas. O conhecimento precisa de conhecimento anterior para se fazer. Assim também é com a árvore da doutrina. Nós, claro, carregamos as nossas experiências e quando a gente tem contato com um texto, quando a gente tem contato com Jesus, com o que fala o Mestre, quando a gente tem contato com as obras da codificação, com as mensagens dos Espíritos que nos são trazidas, o entendimento daquilo parte do que eu carrego comigo. Ora, eu não vou entender uranografia geral, texto lá muitas vezes sobre uranografia geral, se eu não estudar antes o que são corpos celestes, se eu não estudar antes uma série de questões precedentes. A doutrina espírita, e aí lá na introdução do Livro dos Espíritos, o 8º itemzinho da introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec nos fala que é muito importante que a doutrina seja estudada durante anos e anos, incessantemente, que a gente tenha um verdadeiro esforço. Por quê? Essas verdades, muitas vezes, não estão consolidadas em nós. Não é tão simples e tão fácil. Então, é importantíssimo que a gente estude com paciência, que a gente pegue o que é mais básico, que a gente
construam uma ideia em grupo, como a gente está fazendo aqui, que a gente frequente os estudos de uma casa espírita, se o nosso interesse é entender a doutrina espírita mais a fundo, que a gente ingresse num trabalho na casa espírita, porque o conhecimento ele parte de uma praxis também, de uma prática, ele não é só teoria, para que a gente não transforme a boa árvore da doutrina, a boa árvore do cristianismo, e a gente não deprede, não corte, não diminua, não mutile essa árvore. É um processo trabalhoso, mas é um processo muito bom de se fazer. Porque à medida em que a gente vai galgando um passo depois do outro, que a gente vai caminhando nessa estrada, novos conhecimentos nos são dados e mais vontade de aprender a gente tem. Isso é muito importante. Antes da gente, muitas vezes, querer passar um conteúdo, é muito importante que a gente trabalhe esse conteúdo dentro da gente. Muitas vezes a gente não vai ter tempo para isso, né? E a gente vai ser chamado ao trabalho, vai ser chamado a colocar a mão na massa, porque é você que está aí para fazer. Mas que a gente tenha esse cuidado. Que a gente tenha esse cuidado com a árvore do cristianismo. Que a gente, porque muito mais nos será dado. E a gente, quanto mais nos será dado, vai ser que nem o tio Ben lá do Homem-Aranha. Vai falar, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Desculpa a referência, mas é porque é uma referência muito boa, gente. E a gente vai ter mais responsabilidade e a gente vai receber cada vez mais. Que a gente fique animado com isso. Gente, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Desculpe. Não, que isso. Você vai achar ela. A gente está junto, a gente está junto. E espero que tenha sido bom para vocês, assim como está sendo bom para mim. A gente está nesse processo junto.